No último dia 7 foi comemorado o Dia do Jornalista. E para falar um pouco sobre essa profissão, a gente decidiu revelar a história de um jornalista que atua na cidade há mais de 40 anos. Ele atualmente é assessor da Câmara Municipal e também é colunista aqui no Jornal Diário de Petrópolis. E é aqui que a gente vai conhecer a história do Edir Raposo. Edir Dias Raposo nasceu em 29 de março de 1941. É o filho do meio de um total de 3 irmãos. Filho de pai ferroviário e mãe operária, ele ingressou no jornalismo há 42 anos de uma maneira inusitada. Militante durante a juventude, Edir participava de uma passeata no Rio de Janeiro quando os manifestantes foram surpreendidos pela polícia. Para se livrar das agressões, ele se disfarçou de jornalista sem saber. Uma história até engraçada. Fiquei parado numa esquina. A polícia passou, eu parado lendo o jornal, não tinha nada a ver com a história. Do outro lado, tinha uma caminhonete com gente presa e do lado de fora uma porção de meninos, meninas anotando os nomes. Eu peguei um papel também e fui anotar os nomes, né, que eu não sabia ali, estava apanhando menos. Chegou depois um rapaz, Geraldo, e veio falar comigo se eu queria trocar figurinha. E eu não sabia o que era trocar figurinha naquela época. Eu disse para ele que um homem de Petrópolis não troca figurinha. Aí ele me perguntou se eu era repórter. Eu disse que não, se eu tinha anotado alguns nomes. Eu disse, eu tenho anotado. Você dá para mim? Eu falei, os nomes dou. E aí dali ele comecei a conhecer, ele me levou mais tarde para a redação do jornal e aí eu comecei a minha atividade como jornalista. Depois desse episódio, Edir não largou mais a nova profissão. Atuou em Petrópolis, Araruama e Brasília. Cobrindo qualquer tipo de acontecimento, ele nos revelou uma história interessante feita nos anos 70. Na época, Petrópolis tinha muitos moradores de rua, o que motivou a elaboração de uma série de reportagens. Cada poste em Petrópolis tinha um mendigo, né? E eu fui falar com esse senhor aqui que fazia ponto ali próximo à loja americana, mais ou menos, e ele ganhava dinheiro até 8 horas da noite. 8 horas ele ficava cansado, pegava um táxi e ia para casa. Ele morava na Praça da Liberdade, onde hoje é a Praça 14 Bis. Ali era um prédio antigo, abandonado que tinha ali, e ele ia para lá de táxi todo dia cansado. Tanto trabalhar, pedir dinheiro, ele tinha direito também de andar de táxi. Não é assim também que a gente vai fazer dos outros, não. Ao longo dessas 4 décadas dedicadas à profissão, muitas histórias foram sendo acumuladas na mente do experiente jornalista. E falando em experiência, Edir revelou que antigamente era muito mais complicado ser jornalista. Não existia celular, internet e nem câmeras digitais. Era um caderninho e uma caneta apenas. E nos conta mais uma história. Olha, você imagina numa queda de um avião que teve em 71 ou 72 na Serra Maria Comprida, eram 20 e tantos jornalistas lá, um secretário, com aquela cabine com o orelhão ligando, pedia telefonista, todo mundo querendo passar notícia para o Rio de Janeiro. Aí eu trouxe alguns colegas aqui nessa época para o Diário de Petrópolis, aqui pelo menos tinha telefone, eles aqui fizeram foto, fizeram tudo e mandavam, porque os repórteres do Rio de Janeiro, Niterói, eles faziam a matéria e mandavam pelo ônibus das 3, das 4, das 5, 5h15, 6 horas. E era assim mais ou menos. E era muito difícil, mas também era muito bom, era muito gostoso. Apesar das inúmeras histórias contadas com um toque de humor, que é uma das características de Edir, fazer jornalismo para ele é um assunto sério. Ele que adotou a prática como profissão, não se imagina fazendo outra coisa. Por formação, ele é desenhista de arquitetura, mas produzir matérias é sua grande paixão. Esse negócio de jornalismo é muito bom, é muito bonito, é muito engraçado, porque o que você presta também de serviço à sua comunidade, à sua cidade, ao seu estado, é muito bom, desde que a gente faça o trabalho com seriedade, com tranquilidade, pensando sempre viver. Vou fazer isso não é para aparecer, vou fazer isso para servir a minha comunidade, meu bairro, minha cidade, e é muito bom. Hoje, Edir é assessor de comunicação na Câmara Municipal de Petrópolis e escritor de uma coluna no jornal impresso Diário de Petrópolis. Nos 42 anos de profissão, conheceu muita gente e contou muita história. Influenciou opiniões e alertou a sociedade sobre fatos que a princípio ficariam guardados entre poucos. E hoje, aos 71 anos de idade, ele continua apaixonado pelo que faz.